O cemitério Dom Bosco, localizado no bairro de Perus, na zona norte da cidade de São Paulo, é conhecido oficialmente como um campo santo, destinado a sepultamentos simples e populares. Durante muitos anos, para a maioria da população, ele foi apenas mais um cemitério entre tantos outros da cidade. No entanto, por trás de suas alamedas silenciosas e túmulos discretos, o local escondeu um dos capítulos mais sombrios da história recente do Brasil. Durante décadas, o cemitério de Perus foi utilizado para ocultar corpos de forma ilegal. Criminosos acreditavam que enterrar vítimas dentro de um cemitério seria a forma mais segura de jamais serem descobertos. Afinal, quem suspeitaria que um campo santo, destinado aos mortos, poderia esconder vítimas de crimes que nunca haviam sido oficialmente reconhecidos? No período da ditadura militar brasileira, especialmente entre as décadas de 1960 e 97, o local passou a ser usado como destino final de corpos que não deveriam ser encontrados. Pessoas que desapareceram sem deixar rastros tiveram seus corpos enterrados como indigentes, sem nome, sem identificação e sem qualquer registro adequado. A estratégia era simples e cruel: misturar vítimas de crimes políticos a sepultamentos comuns, apagando sua existência da história oficial. Durante anos, famílias procuraram respostas. Muitos parentes jamais souberam onde seus entes queridos haviam sido levados. O silêncio era absoluto, e o cemitério seguia sua rotina normal, com enterros diários que escondiam, sob a terra, uma verdade perturbadora. O que parecia apenas mais um túmulo simples podia, na realidade, ocultar um corpo enterrado ilegalmente. Foi apenas no início da década de 1990 que denúncias anônimas começaram a revelar o que realmente havia acontecido em Perus. Escavações autorizadas trouxeram à tona uma vala clandestina contendo centenas de ossadas humanas. A descoberta chocou o país. Local que deveria representar descanso e dignidade havia sido usado como ferramenta para ocultar crimes e apagar identidades. As investigações revelaram que muitos daqueles corpos haviam sido enterrados sem qualquer critério, empilhados, sem caixões, sem registros e sem respeito. A vala de Perus se tornou símbolo de como cemitérios podem ser usados, de forma deliberada, para esconder crimes sob a aparência de normalidade. Mas o caso de Perus não é isolado. Em diversas partes do Brasil e do mundo, cemitérios já foram utilizados para ocultar corpos de vítimas de crimes comuns. Em alguns casos, criminosos aproveitaram sepultamentos recentes para enterrar corpos de forma clandestina durante a madrugada. Em outros, abriram covas antigas, acreditando que ninguém perceberia a violação. A lógica por trás desses crimes é sempre a mesma. O cemitério é visto como um lugar onde a presença da morte não chama atenção. Acredita-se que a movimentação de terra, o silêncio e a rotina de sepultamentos criam o cenário perfeito para que um corpo desapareça sem levantar suspeitas. Muitos criminosos confiaram tanto nessa ideia que chegaram a frequentar os cemitérios, onde ocultaram vítimas, certos de que jamais seriam descobertos. Com o passar do tempo, no entanto, a verdade costuma emergir denches anônimos, falhas em registros, escavações de rotina e avanços na perícia acabaram revelando crimes que pareciam enterrados para sempre. Em vários casos, ossadas foram encontradas anos depois, levando investigadores a reconstruir histórias que haviam sido apagadas intencionalmente. No caso do cemitério de Perus, o processo de identificação das ossadas levou décadas. Cada fragmento encontrado representava não apenas um corpo, mas uma vida interrompida e uma família em busca de respostas. O cemitério deixou de ser apenas um campo santo e passou a ser reconhecido como um local de memória, verdade e denúncia. Esses casos mostram que o cemitério não é cúmplice do crime, mas vítima do uso indevido que seres humanos fazem dele. O lugar em si não carrega maldade. Ele apenas guarda aquilo que é colocado sob sua terra. São as escolhas humanas que transformam um espaço de descanso em cenário de ocultação. Falar sobre cemitérios usados para ocultar corpos é essencial para compreender que o silêncio nem sempre significa paz. Às vezes,
o silêncio esconde injustiça. E enquanto essas histórias não são contadas, os nomes permanecem apagados e os crimes continuam sem resposta. Hoje, o cemitério Dom Bosco, em Perus, é lembrado não apenas como um local de sepultamento, mas como um símbolo de que a verdade pode ser enterrada por anos, mas raramente permanece escondida para sempre. Sob a terra, a história espera, e cedo ou tarde, ela encontra uma forma de vir à tona.